Olá, meu nome é Emily, sou aluna do primeiro ano A do curso de Informática e vou ler um cordel sobre a morte. Vou contar uma história no cordel bem popular, de um filósofo sábio e forte que a morte foi enfrentar. Com sua mente brilhante, o mundo inteiro fez pensar. Seu nome era Sócrates, da Grécia Antiga, e ele vem. Com palavras ele lutava, mas seu fim chegou também. Entre diálogos e perguntas mudou o mundo e seu além. Era um homem de coragem, buscava sempre a verdade. Questionava o mundo todo sem temer a autoridade. Para ele, só o justo importava viver na honestidade. Mas a morte é companheira que ninguém pode evitar. Até mesmo o mais sábio um dia vai se encontrar. E Sócrates, com alma, decidiu então enfrentar. Sócrates, em julgamento, foi condenado a morrer, por falar o que pensava, por não temer o poder. Sua voz não calou os tiranos, mas seu legado veio a crescer. Recebeu o cálice amargo com cicuta a envenenar, e mesmo diante da morte não deixou de questionar. Ensinou que o medo é vão, é preciso enfrentar. Diante aos amigos, a morte não é o fim, é só uma nova jornada que começa de mim. Com serenidade no olhar, partiu sem pensar assim. O tabu da morte existe, mas Sócrates ensinou que o mundo nos prende, e a mente liberta voou. A filosofia, sua alma contra o temor, se afirmou. Aqueles que já foram não estão mais entre nós, mas vivem nas lembranças e na memória. Sua voz, Sócrates nos mostrou que a morte não há gozo. Então não tema a morte, pois é a parte da razão. Como Sócrates enfrenta, com coragem no coração, aceita como um ciclo da vida a conclusão. E assim termina o cordel sobre o sábio e seu final que nos ensina, na verdade, que a morte é natural. E viver com dignidade nos torna imortal. Olá, meu nome é Glória Danta, aluna do primeiro ano A de Informática e vou ler um cordel para vocês sobre a morte. Vou contar para todo mundo uma história que é forte, daquele que nos espanta, o mistério dessa morte. No sertão, nas grandes vilas, ela chega sem suporte. A morte ninguém escapa, não importa a condição. Seja pobre ou seja rico, ela não faz distinção. Leva o velho, leva o moço, sangue à sua direção. Uns têm medo de encontrar essa dama tão temida, mas ela faz parte, amigo, do ciclo que é a vida. Nasce, cresce e morre o corpo, e a alma então é erguida. No sertão, o povo diz que a morte tem respeito. Chega mansa, de mansinho, vai cumprindo com seu feito. Não há briga, não há luta, ela age com seu jeito. Mas na cidade correndo, muitos têm medo de ver o fim que é o certo e justo, o destino acontecer. Fecham os olhos para a morte e esquecem o seu poder. Na cultura popular, uns rezam para se livrar, mas não há santo ou promessa que a possa enganar. Na hora certa ela vem, para de todos cuidar. E assim assina depois dos tempos de avô. Na morte, então é castigo, ela parte de um valor. Nos ensina que a vida tem início, meio e flor. Então, amigo, escuta e não tema ao seu final. A morte é só passagem para um plano imortal. É apenas uma jornada de um ciclo natural.